A graça e a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos para mais um devocional curtinho e edificante para as nossas vidas no canal A Voz da que Clama na internet. E se você é novo por aqui, está chegando agora, muito prazer, meu nome é Sandra. Já se inscreve aí, curte, deixa seu joinha, ativa esse sininho em nome de Jesus. Deixa eu te falar, o propósito aqui dos nossos devocionais é ser curtinho, mais edificante para a gente viver o que a palavra de Deus diz, um trechinho por dia, amém? Então toma posse da palavra, vive ela na sua vida, que é o melhor que podemos fazer, amém? Se você pode, fecha seus olhos aí para não incumpridar o vídeo. Pai querido, em nome de Jesus, estamos mais uma vez perante a sua santa palavra, a sua sagrada escritura, Senhor, esse presente maravilhoso que o Senhor nos deu, Pai, para aprendermos a viver, para termos vida em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai. Traz-nos luz, clareza através das suas escrituras, ensina-nos, professor Espírito Santo, o que Deus quer nos ensinar aqui. Em nome de Jesus é que te pedimos. E já te agradecemos, pois Ele tem todo o mérito nas nossas vidas e neste canal. Amém. Glórias a Deus. Eu vou ler o finalzinho do capítulo 2 de Gálatas. O finalzinho do capítulo 2 e o comecinho do capítulo 3, amém? Vamos lá então, diz assim, ó. Cadê o finalzinho aqui? 2, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado. Peraí, só um momento. 20 mesmo. Versículo 20 aí em diante. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho. No Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Só o 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente? Glórias a Deus. Aqui o início do 3 diz assim, ó. O título, né? Cada Bíblia é um título, né? Na minha está escrito fé ou obediência à lei. A minha versão é a NVI. Diz assim o capítulo 3, versículo 1. Ó Gálata insensato, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou foi pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrer tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pelas práticas da lei ou pela fé a qual recebemos a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Glórias a Deus. É uma palavra maravilhosa, uma exortação para a nossa vida, um ensinamento perfeito aqui para nós. Nós precisamos tomar muito cuidado, né? Paulo diz aqui que quando a gente aceita o nosso Senhor como único, como suficiente Salvador, não é a nossa vontade que tem que ficar sendo feita, né? Não é eu mais que vivo, sim Cristo que vive em mim. Eu tenho que ter uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, de caráter. E isso vem pelo nosso espírito, pelo nosso tratar dia a dia. Nós sozinhos somos incapazes de fazer isso. Como está escrito aqui em Gálatas, né, do 2 ao 4 que a gente leu, Paulo ele pergunta aos Gálatas por que eles estavam tentando se aperfeiçoar pelo esforço próprio. Ele insiste para que se lembrem de que as suas novas vidas espirituais haviam
haviam nascido por causa da fé e da dependência no Espírito Santo. Portanto, ele pergunta por que eles precisariam tentar atingir a perfeição por qualquer outro meio, senão a forma pela qual começaram. Paulo conclui dizendo que se eles não passassem com aquele tipo de... Como é que eu vou fazer? Não parasse, se eles não deixassem esse tipo de comportamento legalista de lado, tudo que havia sofrido teria sido inútil. A gente não consegue fazer nada pelo nosso legalismo, porque Jesus fez por nós, ele sofreu em vão, ele foi para a cruz em vão. Não sei quanto a você, mas eu cheguei longe demais e passei por muitas coisas para entregar tudo agora. Eu quero saber a forma correta de me aproximar de Deus. Eu, Sandra, eu anseio por isso. E pelo que vejo em sua palavra, não pelo que pessoas ou coisas ou circunstâncias quer me dizer, e sim o que Cristo quer dizer. Por isso a palavra dele, o ensinamento, isso que a gente faz aqui todas as manhãs, um trechinho da Bíblia aqui no canal, é importante demais, porque isso lapida, isso molda a gente. A gente é mudado pela palavra dele. Glória a Deus. Eu quero demais ir pela sua palavra. E isso acontece mediante a fé. A fé. A fé no que Jesus fez. E não pela fé no que eu posso fazer, no que eu sou capaz de fazer. Não podemos viver como cristãos, né? Vou falar no plural. Não podemos viver como cristãos vitoriosos sem conhecer esses princípios. Só podemos ter êxito se andarmos por fé, não por obras. Se acreditarmos que a nossa aceitação se baseia nas nossas ações, sempre nos sentiremos rejeitados quando fracassarmos. Agora, se a gente souber a nossa identidade, quem a gente é em Cristo, fica diferente, né? Se a gente vai fazer a coisa certa, se atendermos às nossas aceitações, elas são baseadas no que Deus fez. Realmente, se a gente se baseia no que Deus fez, no que Cristo fez, Deus enviou seu único filho. E se a gente entender o que Cristo fez, se a gente se basear no que ele fez, antes que possamos usufruir qualquer vitória real sobre o pecado e experimentarmos uma mudança no nosso comportamento, a gente precisa aprender que somente Deus pode nos transformar. Nós lemos aqui no versículo 2 ao 5, leia de novo. Leia novamente, deixe essa palavra entrar no seu coração. Como está escrito, nós não podemos aperfeiçoar nós mesmos. E quando tentamos fazer isso, não conseguimos nada além de muita frustração. Deus nos chamou para a perfeição e nos deu coração perfeitos. Mas o exercício dessa perfeição é um processo que requer muita fé, paciência, tempo. Quando enfrentamos a verdade, admitimos as nossas faltas, as nossas falhas, colocamos a nossa fé em Deus para nos transformar. Veremos resultados desta maneira, mas devemos confiar no tempo dele. As coisas nem sempre acontecem quando achamos que elas deveriam acontecer. Não é do meu jeito, no meu tempo, no meu jeito, é no dele. Somos parceiros de Deus e temos um papel a desempenhar. A nossa parte é crer. Isso é fé. Acreditar é fé. E obedecer a qualquer instrução específica que Deus possa nos dar. A gente às vezes se faz até de cego. Será que é de Deus mesmo? A parte dele é operar a boa obra que ele
colocou dentro de nós, trazendo-a para nosso exterior, pondo ela para fora, aonde possa ser vista e desfrutada pelos outros e por nós mesmos. Como assim desfrutada pelos outros? Você pode estender sua mão, você pode ser ferramenta de Deus. Quando nos envolvemos com a obra da carne, a nossa energia, no nosso modo, tentando fazer o trabalho de Deus, ficamos frustrados. O próprio Deus nos frustra. Ele se opõe a nós. Nos derrota, é óbvio. Até que nos humilharemos, nos quebrantamos, né? Foi falado, inclusive, sobre isso no culto na igreja de ontem, no culto na igreja ontem, que precisamos quebrantar mesmo nosso coração, ser pobres de espíritos. Glórias a Deus, a palavra está vindo de encontro, ó. Nós precisamos mesmo, até que nos humilharemos e dependamos inteiramente dele, como você pode ler lá em 1 Pedro 5,5. Levou muito tempo, mas finalmente aprendi que toda vez que eu me sentia frustrada, significava que havia parado de confiar em Deus e começado a confiar em mim. Nossa, como isso acontecia, meu Deus do céu. Mesmo para realizar o que quer que precise, o que quer que eu precisasse ser feito naquele momento, a frustração vem quando é no seu braço, na sua força, no seu jeito, sem uma direção de Deus, sem o nosso guia, sem o nosso manual de vida que nós estamos aqui aperfeiçoando, que é a palavra dele. Recebemos a Cristo inteiramente pela fé e desse mesmo jeito que devemos viver a nossa vida. É por fé. Tem até um louvor que fala, não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Então, Deus proverá, é Ele que provê, é Ele que faz. A gente não pode mesmo viver por vista. Está escrito aqui nesse manual para a nossa vida. A gente tem que viver por fé. Como a gente viu ali, foi assim com Abraão, né? O pai da fé. Porque senão a gente vai ficar com muita frequência decepcionado conosco. Até mesmo nos sentimentos condenados. Quando não conseguimos se investíssemos em oração, sabe? Eu não consigo, eu não posso, mas invista em oração. A gente está fazendo um estudo de provérbios aqui, eu estou fazendo com as meninas e é maravilhoso o que Provérbios ensina. Fala que a gente precisa clamar por sabedoria, clamar, gritar por sabedoria, correr atrás, buscar, como se busca o ouro, como se busca a prata. Está em Provérbios 2, leia lá. Isso a gente só clama às vezes quando está doente, quando tem alguém em fase terminal, quando tem problema de relacionamento, terminou com um namoro, ou tem problema na faculdade, ou algo assim, né? Aí você clama. Mas a gente precisa clamar por sabedoria, por entendimento, glória a Deus. Se investirmos em oração, né, e confiança em Deus, toda a energia que a gente utiliza para transformar a nós mesmos, extraímos muito melhor o de Deus. Pela fé, Deus está operando em você. Acredite nisso e você verá muitas mudanças, muitas maravilhas. Mas é preciso entregar o projeto do seu aperfeiçoamento a Ele inteiramente. Deixe Deus ser o seu Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida, ao invés de dizer, eu nunca vou mudar. Não diga isso. Deus não está operando nada em mim, eu nunca vou mudar. Não diga isso. Não seja um Gabrielão, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Gabriela,
Não seja esse Gabrielão, você tem que aceitar as mudanças, você tem que aceitar que Deus pode fazer tudo isso, Ele pode te moldar, te lapidar, te transformar. Eu recebi tanta mudança na minha vida após aceitar Cristo Jesus. Realmente eu posso dizer que eu sou nova criatura, mas não foi na minha força, não, foi tudo milagre dele na minha vida. Glória a Deus. Deus está me fortalecendo nas minhas fraquezas e me ajudando a vencer os maus hábitos todos os dias um pouquinho. Deixa Ele fazer o mesmo com você. Toma posse dessa palavra, seja moldado por Ele, porque é muito bom, é maravilhoso. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre ti, te dê a maravilhosa paz que excede todo o entendimento. Fica com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.